Fala, povo que boa! Tom da MAB FPV aqui. Hoje vamos limitar o nosso acelerador no rádio. Para que eu utilizaria uma limitação de acelerador no nosso rádio? Por que não aproveitar toda a potência do nosso drone? Às vezes você tem um espaço muito limitado para treinar. Se você mora em condomínio, mora em locais em que não são campo aberto, a única maneira de você treinar é limitar o seu drone para que ele não saia voando por aí desgovernado. Então é o meu caso, moro em São Paulo, numa área residencial, numa área com muitos prédios. Se eu perder meu drone no prédio vizinho, eu vou ter muita dor de cabeça, porque pode danificar algum carro do outro lado lá, e também porque o outro condomínio pode não querer me devolver o drone. Eu posso nunca mais achar esse drone. Então, como é que eu faço para treinar na quadra? Eu limito o meu acelerador a 25% ou a 50%. E só uso 100% quando eu for treinar em um campo aberto. Alguns pilotos de drone race também dizem que a limitação do acelerador ajuda na corrida. Dependendo do tipo de circuito que você usar, não é bom você usar 100% da potência do seu drone, principalmente na parte das curvas fechadas. Então, a limitação de acelerador pode ser útil para vários aspectos. No meu caso, eu uso a limitação de acelerador para me manter voando. Se eu não limito meu acelerador, eu não consigo treinar, eu não consigo me manter voando, ok? Vou mostrar 4 métodos de limitação de acelerador. O primeiro deles é o mais fácil, direto no Betaflight. O segundo deles é usando uma chave no seu rádio. O terceiro deles é usando potenciômetro no seu rádio. E o quarto deles é usando curvas no rádio, não curvas do Betaflight, curvas no rádio. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um deles? O primeiro método, que é direto no Betaflight, super rápido de você configurar, super fácil, e você consegue colocar mais de uma limitação usando chaves no seu rádio. Você determina chaves no seu rádio para limitar isso. A desvantagem é que você não consegue usar rate profiles alterando os seus rates, porque você vai estar usando o rate profile alterando o seu limitador. Então isso para mim é um problema. Nem todo mundo usa rate profiles diferentes, pode não ser um problema para você. O segundo método é simples também, através de uma chave no seu rádio. Eu vou mostrar esse método para OpenTX, ok? Que são rádios FreeSky, são rádios Jumper, Rádio Master. Tem vários modelos que usam o OpenTX aí. Eu vou mostrar, é bastante simples de você limitar o acelerador usando chave. A desvantagem é que ele altera a escala do seu acelerador, e isto é um problema. Se você usa a chave, o que vai acontecer? 0 está aqui. Quando você limitar a 50%, 50% vai estar escalado para o seu máximo stick aqui. Isto é um problema para a memória muscular, porque a princípio 50% tem que ser sempre no meio do stick. Se você reescala 50% para o topo do stick e se acostuma com isso, quando você for usar 100% do seu drone, você vai mandar o seu drone para a lua com o stick no máximo. Okay? Por isso que eu não gosto de usar chave direto no meu rádio. Terceiro método, usar um potenciômetro. A vantagem é que você consegue usar um potenciômetro direto para limitar o seu acelerador. O problema é você manter a precisão disso aqui. É uma boa alternativa para usar, porque com ele você consegue usar o limitador no potenciômetro e também ter rate profiles diferentes no Betaflight. Você consegue então usar uma chave separada para fazer rate profile. E o quarto método, que é o método que eu uso, é configurar curvas aqui no rádio e inserir essas curvas no mixer. E esse mixer então altera a saída. Por que eu gosto deste método? Porque com esse método eu consigo então colocar limitadores diferentes numa chave. Por exemplo, 25%, low power, 50%, medium power e potência máxima. E ao mesmo tempo configurar rate profiles diferentes. Por exemplo, um rate profile mais suave se eu for voar com Cinewhoop ou fazer trabalhos cinematográficos. Rates low. Um rate profile padrão para eu usar para freestyle. Rates default.
E um rate profile agressivo, se for fazer manobras acrobáticas ou quiser giros mais rápidos. Ok? Então eu consigo com esse quarto método limitar o throttle em uma chave e o rate profile em outra chave. Okay? Então no vídeo eu mostro esses 4 métodos para você. Deixa aí o seu like se ele for útil, ou comenta se você usa algum outro método além desse. Tem pelo menos 10 métodos diferentes para você limitar o acelerador aí. Comenta também qual é a razão de você usar o limitador de acelerador. A minha razão eu expliquei, que é para eu treinar em lugares pequenos. Qual é a sua razão? Tem o índice aí na descrição com os 4 métodos se você quiser pular direto para eles sem ver o vídeo todo, ok? Então aproveitem o conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Certo, povo, agora eu vou mostrar para vocês o método mais fácil e mais rápido de limitar o acelerador. Direto no Betaflight você consegue fazer isso com qualquer drone e qualquer rádio. Não precisa ser um rádio específico, com OpenTX, pode ser qualquer marca. Conectando o Betaflight. E o que você vai fazer para limitar o acelerador? Vai direto na aba Pitch Tuning. Dentro do Pitch Tuning, você vai em Rate Profile. Em Rate Profile, você tem esta função aqui, ó, Throttle Limit, que é limitador do acelerador. Então é bastante simples, você escolhe qual tipo de limitador e qual a porcentagem de limitação, qual é o máximo que ele vai atingir. Tipo de limitador, temos 2, Scale ou Clip. Escala ou clipe. O que isso quer dizer? Se você utilizar scale e selecionar uma porcentagem qualquer, digamos que você queira limitar a 50% o seu acelerador, em scale quer dizer que todo o seu stick no máximo vai ter 50%. Então você tem todo o curso do seu stick do zero até lá no topo, até lá em cima. Lá em cima vai valer 50%. Okay? Já em clip, o que acontece? Ele vai cortar o stick até a posição real dos 50%. Digamos então que o 50% seja metade do seu stick, lá no meio. Com o modo clip, o seu stick vai responder até a metade do curso. Quando passar da metade, ele já não responde mais, ele cortou em 50%, ok? Então, em Scale, ele reescala todo o seu stick para ter 50%. Em Clip, ele corta o seu stick do acelerador em 50%, ok? Eu prefiro Clip. Por quê? Por questão de memória muscular. Imagina só, você limita o seu acelerador, por exemplo, para 30%, para você treinar num lugar fechado, para você treinar numa quadra, para você treinar em algum lugar que é restrito, né? Se você usa Scale, quando você estiver com o stick no máximo no seu rádio, o seu acelerador vai estar só em 30%. Então, quando o seu stick estiver na metade, o seu acelerador vai estar em 15%. Tudo bem até aí. O problema é, quando você for usar o seu throttle a 100% de novo, você vai estar acostumado à memória muscular daquele outro jeito lá com o stick limitado a 30%. A hora que você jogar o seu stick para 100%, vai ser 100% de verdade e o seu drone vai parar na lua. 30% do stick agora vai ser lá embaixo, não vai ser mais no topo. Esse é o problema do Scale. Por isso que eu gosto de usar clip. Porque se eu uso clip e utilizo 30% de acelerador, a posição de 30% vai ser sempre a mesma no seu stick. Seja você usando o limitador ou não. Okay? Então é importante para a memória muscular que seja clip aqui. A maioria dos vídeos dos youtubers de drone, eles recomendam usar Scale. Para mim não faz sentido usar o Scale, porque você vai alterar a sua memória muscular. Eu uso o clip e recomendo usar o clip. Okay? Olha só outra coisa legal que dá para você fazer. Dá para você colocar uma chave para escolher vários limitadores. Então você pode usar uma chave no seu rádio para limitar a 30%,
Aí você vira a chave, ele limita a 50%, e aí você vira a chave, ele limita a 100%, ou seja, não limita o seu acelerador. Como é que você faz isso? Aqui nesse campo, nós temos Rate Profile. Você pode ter vários Rate Profiles aqui. Em cada Rate Profile, você pode colocar um limitador diferente. Então eu posso ir lá no Rate Profile 1 e usar nele clipe 30%. Você pode ter o Rate Profile 2 e nele usar 60%. E você pode ter o Rate Profile 3 e não usar nenhum limitador, deixar 100%. Você pode configurar uma chave no seu rádio para alterar esse Rate Profile aqui. Como você faz isso? Antes de mais nada, você tem que configurar no seu rádio uma chave com output, um canal só para isso. No meu caso, eu configurei o canal 3, o auxiliar 3. Eu coloquei até um áudio personalizado. Rates default. Rates default, Rates aggressive. rates aggressive Rates low. e rates low. Lá na aba Adjustments, você vai então selecionar o canal do seu rádio que você designou para isso, auxiliar 3. Abre o range todo, aqui, e aplique Then Apply Rate Profile Selection. Usando via Channel auxiliar 3. Só isso, salvar. Você já vai ver no Pitch Tuning isso aqui funcionando. Dá só uma olhada no meu Rate Profile aqui. Quando eu coloco a chave em Low, Rates Low, eu tenho 30%. Rates default. Rates Default, Rate Profile 2, alterou aqui, eu tenho 60%. E agora eu vou para o Aggressive. Rates aggressive. Rates Aggressive, Rate Profile 3, 100%. Então Low, Rates low. Rates default. Default, Rates aggressive. Aggressive. Okay? O áudio é personalizado, eu baixei da internet o áudio, salvei no meu rádio, coloquei na chave. Isso é a configuração do rádio, não do Betaflight, o áudio, ok? Então a gente tem aqui nas chaves 3 tipos de limitadores diferentes que a gente pode usar. Tá? Esse é o método mais simples e mais fácil de fazer essa configuração de limitação. Não é o método que eu uso. Tá? Por que eu não gosto de usar esse método? Porque eu altero os meus rates aqui, ó. E em cada profile eu altero rates diferentes. Rates default. Veja só como eu altero meus números. Rates aggressive. Rates default. Se eu altero os meus rates aqui, eu não posso ficar alterando meu acelerador aqui. Meu acelerador eu vou ter que alterar de outro modo, ok? Agora, se você usa sempre os mesmos rates aqui, você copia de um para o outro, copia Rate Profile 1, 2 e 3 iguais, certo? E só altera de um para o outro o Throttle Limit aqui e joga na chave. Aí você conseguiria usar esse método então tranquilamente. Certo, povo que voa. Vamos para o segundo método agora. Esse método é limitando o output do rádio. Qualquer rádio suporta isso, mas eu vou mostrar especificamente os rádios que têm o sistema operacional OpenTX. Então são os FreeSky, qualquer modelo, são os Jumper, os Radiomaster, enfim, qualquer rádio que rode o sistema OpenTX, a configuração vai ser igual ou muito parecida com isso que eu vou mostrar. Okay? Então, lá no seu modelo, você cria um modelo qualquer. Então, lá na configuração do seu modelo, você tem algumas telas. A tela de inputs, essa que eu estou mostrando aqui, que são as entradas, a tela de mixes e a tela de saída. Como é que funciona a estrutura de qualquer rádio OpenTX? Ele vai ter essa árvore aí, input, mixer e output. O input determina os mecanismos de entrada, ou seja, o que é que você vai usar para determinar os valores a serem controlados. Então são chaves físicas, chaves lógicas, potenciômetros, qualquer coisa que você utilize para falar para o rádio que você quer determinada ação. Isso são inputs. O mixer altera
altera os valores de input. Então você consegue colocar variáveis dentro do mixer para alterar os valores que você determinou nas chaves e nos sticks lá no input. Então no mixer você consegue dar peso para os valores, fazer curva, implementar delays nas entradas e usar multiplicadores, somadores, divisores de valor, enfim, você consegue alterar os valores dos inputs. E o output é o resultado do input e do mixer. Então, tudo que você entrar com input e alterar com o mixer, você tem o valor no output. O que é que o seu receiver, o que é que o seu drone lê? O output. Okay? Então, o drone não sabe o que está acontecendo no mixer, o drone não sabe o que está acontecendo no input. O drone sabe o que o output está entregando. Então, falando especificamente do throttle, o que nós temos? Nós temos um input que é o seu stick de acelerador, que é esse stick aqui. Isso é um input. Então, vamos ver lá na tela de inputs. O que nós temos aqui? O input do throttle aqui. Se você acessar o input do throttle, dá um long press aqui no botão, editar, você vai ver que a entrada, o source deste input é o stick do throttle. Tem o símbolo de stick aqui e THR que é o throttle. Okay? Nós vamos deixar este input do jeito que está e vamos alterar, limitar o valor dele lá no mixer. Então sai dessa tela, entra em mixer. Lá no mix, o que nós temos aqui? Nós temos os canais de entrada e o que o mixer vai fazer. Se você entrar no mixer do acelerador do throttle, está aqui, editar ele, você vai ver que a fonte desse mixer vai ser um input do throttle. O input do throttle é aquele que a gente configurou na tela anterior. Ou seja, o valor que você colocar no stick do throttle vai para o input do throttle e o input do throttle vai entrar aqui no mixer. E o mixer não está fazendo nada. Então está aqui o peso, todo o resto aqui é default. Então o que você fizer com o stick de 0 a 100% vai ser repassado para o output de 0 a 100%. Nós vamos alterar justamente isso aqui, limitar isso aqui. Tá? Vamos limitar isso em 25% e em 50%. Vamos colocar duas limitações, tá? Lá no mixer, vamos encontrar o mixer do throttle, clicar com o botão Enter e segurar e inserir uma entrada após, Insert After. Pode colocar o nome que você quiser no mix name aqui. A entrada vai ser o input do throttle, então a entrada deste mix vai continuar sendo o input do throttle. Só que nós vamos alterar o peso. O peso desse cara vai ser só 25%. Então vamos lá no weight e usar 25. Não, 25. Qual é o segredo aqui? Quando nós alteramos o peso, ele altera o peso das duas bordas do stick, da borda esquerda e da borda direita, como vocês estão vendo aqui. Ó. O OpenTX reconhece os sticks como se eles estivessem na posição central, desse jeito aqui. Então a posição central dos sticks é 0, para um lado é 100, para o outro lado é menos 100. A mesma coisa para cima e para baixo. Para cima é 100, para baixo é menos 100. E aqui no yaw, mesma coisa, 0 no meio, 100 para um lado, menos 100 para o outro. Só que no throttle a posição não é 0 no meio, a posição tem que ser 0 embaixo. No throttle, o 0 é aqui embaixo, certo? E o mais 100 é lá em cima. Só que como ele entende que 0 é aqui no meio, o que nós temos que fazer então? Alterar na barra do offset para trazer ela lá para o menos 100, que seria o começo do stick ali. Ó. Então você entra em offset e puxa ele, altera o valor até a barra ficar em menos 100. Ok, então vai até dar menos 100. Sempre use essa barra quando ela der menos 100, não tem erro. E o que nós vamos fazer agora? Designar uma chave. Quando eu acionar uma chave, eu altero minha limitação para 25%. Então vou lá no switch, clico no parâmetro e bato a chave que eu quero.
No meu caso, eu estou usando essa chave aqui, ó. medium power, Quando estiver na posição Low Power, medium power, low power, nesta posição, vai estar acionado este modo de limitação de 25%, ok? Está pronto 25%. Agora eu vou fazer uma entrada para 50%. Fácil. Clico aqui, Long Press, inserir depois. Vou colocar um nome aqui, vou colocar 50%. O input vai ser o throttle, só que o peso agora vai ser 50. Ok? Não se esqueça do gráfico do offset, tem que começar em menos 100. Então clica no offset, puxa até menos 100. E vamos colocar uma chave, aquela mesma chave na posição central. Ok? Então nós vamos clicar medium power, aqui, Medium Power. Aqui vai ser 25% e aqui medium power, 50%. Certo? Eu esqueci de limitar a chave no 100, né? Então vamos lá no 100% e colocar uma chave lá. medium power, Agora sim. Veja só. low power, 25%, medium power, 50%, 100%. Ok? medium power, low power, medium power, Certo. Como é que eu posso ver isso na prática? Lá na tela de monitor de output, na telinha aqui, veja o meu canal 3. Eu vou colocar o meu stick no máximo, ok? E olha só o meu canal 3. No máximo. Vou colocar 50% agora a chave. medium power, Caiu pela metade. Vou colocar 25% agora. low power, Ok? Caiu pela metade. Meu stick está no máximo aqui, ó. Então aqui é o método 2, é um método mais fácil possível no rádio de se fazer. Eu não uso este método, não gosto muito dele. Tá? Por quê? Porque ele mapeia todo o seu stick para a potência de saída nova. Isto não é bom para a memória muscular. Como eu falei no método 1, se eu limito meu stick a 50% e todo o meu stick é 50% de saída, se eu ficar treinando um mês desse jeito, quando eu usar 100%, minha memória muscular vai estar assim, ó, com 50% aqui em cima. Só que isto vai ser 100% e meu drone vai para a lua. O certo é 50% estar aqui no meio e não aqui em cima.